Ok, então, primeiro, muito obrigado pela presença de todos vocês. Pelo lá com uma grande felicidade de todos vocês aqui, na sequência das pesquisas que nós vamos desenvolver então nesse semestre. Como nós havíamos dito na primeira reunião, algumas semanas atrás, essa reunião seria dedicada a um setor da nossa pesquisa vinculado às reflexões sobre a gênese da subjetividade neoliberal. Bem, o que a gente gostaria de fazer aqui, nesse dia de hoje, é primeiro uma pequena contextualização do que significa esse problema, né? E segundo, uma apresentação de um setor específico do trabalho que nós estamos desenvolvendo, já que se trata então de estabelecer uma espécie de grande gênese, aquilo que isso vai se configurar então, como uma psicologia implícita do neoliberalismo, né? Nós resolvemos então apresentar uma discussão sobre o utilitarismo, que pode servir um pouco como um dos primeiros focos, um eixo de orientação no interior do desdobramento do nosso debate. Né? Então vejam, antes de iniciar a apresentação de hoje, eu gostaria então de contextualizar um pouco melhor a natureza das pesquisas que nós vamos desenvolver. Eu diria o seguinte, um dos grandes eixos fundamentais encontra-se, na verdade, na demonstração de como modelos socioeconômicos eles podem ser compreendidos como fatores importantes na determinação das transformações de categorias clínicas. Ou seja, há um vínculo fundamental entre modelos socioeconômicos e modelos de gestão do sofrimento psíquico. Modelos socioeconômicos eles são animados não apenas por proposições a respeito do modo de funcionamento de sistemas econômicos de produção, distribuição e consumo. Até porque, vejam, como eles devem, esses modelos, também determinar a configuração dos seus agentes racionais, a configuração daqueles que vão aparecer como agentes racionais dos processos, né? Definindo com isso um conjunto de comportamentos, né? De modos de avaliação e de justificativas que devem ser internalizados pelos agentes, que se queiram reconhecidos. Esses modelos não podem ser, então, abstraídos da força de produção de uma psicologia que lhe seja própria. Quer dizer, de uma figura... Psicologia significa o quê? Significa, de uma certa forma, uma figura antropológica, fortemente reguladora, a ser partilhada por todos os indivíduos que aspiram a ser socialmente reconhecidos. Uma figura profundamente normativa, que diz, então, aos indivíduos o que eles devem ser, o que eles devem fazer, como eles devem julgar, como eles devem trabalhar, como eles devem desejar, caso eles queiram ser reconhecidos como agentes racionais no interior de certos modelos socioeconômicos. Então, qual é a ideia inicial? É que não há modelo socioeconômico que não tenha uma psicologia implícita. Implícita por quê? Porque ela pode não ser tematizada diretamente. Ela pode não ser nomeada de uma maneira clara, mas ela está lá pressuposta. Essa pressuposição ela tem um peso normativo. É uma espécie de normatividade implícita. Um peso normativo por quê? Porque ela vai servir como horizonte de socialização de todo e qualquer sujeito que esteja submetido a tais modelos socioeconômicos, ao sistema de funcionamento de tais modelos. Então, ou seja, sujeitos sabem implicitamente como eles devem agir, como eles devem desejar, como eles devem trabalhar, como eles devem falar, para que eles possam ser, em última instância, reconhecidos como agentes racionais dentro desse processo. Então vejam, esses modelos eles definem padrões de individuação a partir da racionalidade que eles procuram realizar. No interior desses padrões, nós vamos encontrar sistemas profundamente normativos, então, de determinação de conduta, de produção de afeto e de determinação de formas de sofrimento. Ou seja, em última instância, não só se trabalha, se deseja e se fala de uma maneira diferente, dependendo do modelo socioeconômico do qual nós partilhamos, né? Mas também se sofre de uma maneira diferente, se deixa se afetar de uma maneira diferente. Né? Ou seja, há uma historicidade das nossas inscrições patológicas do sofrimento, há uma historicidade dos nossos circuitos de afetos, e essa historicidade ela é incompreensível se nós não reconstituirmos
as relações entre formas de vida e modelos socioeconômicos. Então vejam, nesse sentido a gente pode dizer que modelos socioeconômicos são modelos de governo e de gestão social de subjetividades. Por isso eles não podem ser compreendidos sem sua capacidade de instauração de comportamentos e de modos subjetivos de autorregulação. Eles não podem ser elucidados sem a gestão de uma psicologia que é inerente. Essa é a base, um dos eixos fundamentais da pesquisa que eu gostaria de apresentar para vocês no decorrer desse semestre. Levando esse ponto em conta, nós gostaríamos então, de maneira mais específica, de mostrar como um modelo socioeconômico hegemônico nos últimos 40 anos, a saber, o neoliberalismo e a sua psicologia implícita, pode ser compreendido como um fator causal importante para transformações profundas na configuração das categorias clínicas do sofrimento psíquico, sobretudo a partir do final dos anos 70, a partir do advento do DSM-3. Não é por acaso, exatamente neste momento, que o neoliberalismo se transforma em uma prática de governo, no final dos anos 70. Então você tem uma espécie de convergência bastante sugestiva. Ok, essa transformação, quais são as transformações que nós temos em vista? Quando a gente fala das transformações da estrutura descritiva das nossas categorias clínicas. O desaparecimento das neuroses como um quadro compreensivo principal para a determinação do sofrimento psíquico. A individualização das depressões, a ascensão das patologias narcísicas e borderline, a elevação da esquizofrenia à categoria geral de organização do campo das psicoses, o abandono de perspectivas etiológicas sobre as categorias clínicas, assim como a individualização funcional das mesmas e a recusa de descrições estruturais. Talvez elas possam, todos esses fenômenos aparentemente dispersos, talvez todos eles possam ser analisados como fenômenos convergentes, ligados, entre outras coisas, ao impacto da circulação de valores próprios à psicologia implícita de um modelo socioeconômico, então em ascensão no mundo ocidental, a saber, o neoliberalismo. Então, um pouco, há aí, num certo horizonte de leitura, a ideia de que a clínica, ela não é autônoma. Ela não é autônoma em relação aos sistemas de produção de valores, em outras esferas da cultura e da vida social. Ou seja, a sua configuração do que é normal e patológico varia de acordo com o impacto e a influência que certos sistemas de valores que vêm dos campos da política, da estética, da racionalidade econômica, da cultura, interferem então, na constituição do que significa o horizonte de normalidade. Então, essa ideia, não há uma categoria clínica, ela não é então, uma descrição naturalista de alguma espécie de entidade natural, de um tipo natural, principalmente no que diz respeito às categorias clínicas mobilizadas para a descrição do sofrimento psíquico, não sendo um tipo natural, uma categoria clínica é uma instauração resultante de um modelo de absorção no interior da clínica, de um processo de circulação de valores, que constitui um campo exterior à clínica, mas com uma grande potência normativa. Se esse campo exterior à clínica, se nós admitirmos a ideia de todos esses campos, a estética, a política, a racionalidade econômica, a cultura, e por aí vai, a moral, se todos esses campos eles têm, por sua vez, um sistema muito profundo de dependência para com o princípio geral de funcionamento da racionalidade social vinda das práticas econômicas, então é possível dizer que há um modelo de influência que pode não se dar sobre a forma de uma causalidade direta, no sentido causa e efeito, mas ele se dá sobre uma forma específica que deve ser melhor compreendida, melhor descrita. Pode não se dar sob a forma de, bem, o neoliberalismo produz necessariamente tais tipos de categorias, mas com certeza vai se dar em um sistema de influência que está longe de ser alguma coisa irrelevante. Então, sendo assim, eu diria que uma psicologia implícita
do neoliberalismo, deverá ser descrita inicialmente, nas suas relações de diferença e de proximidade, primeiro com a psicologia do sujeito liberal, clássico, do século XVII, século XVIII. Segundo, com o sistema de determinação da racionalidade da ação próprio a esse desdobramento, um certo desdobramento, o liberalismo nós podemos dizer assim, que é o utilitarismo. Eu lembraria a esse respeito, como nós conhecemos estudos que demonstraram a associação entre o advento do neoliberalismo e um novo ethos do capitalismo, distinto daquele descrito pela ética do trabalho, ascético de moldes weberianos. Então, por exemplo, nós vemos nesse estudo já clássico hoje do Luhmann, Boltanski e da Eve, que apelou ao novo espírito do capitalismo. Eu gostaria de insistir, então, que nesse ethos reside não apenas a determinação de novas relações ao mundo do trabalho, mas também a base moral de uma psicologia implícita com forte influência na configuração dos processos de socialização e de individuação presentes nos vários sistemas da vida social, como a família, o mundo do trabalho, como a escola, como o Estado, etc. A gente pode partir dessas elaborações para se perguntar se esse ethos não representou também o advento de uma nova gramática do sofrimento psíquico, ou ainda novas formas de inscrição do sofrimento psíquico em patologias reconhecidas pelo saber psiquiátrico psicológico. Ou seja, se nós admitimos essa proposição weberiana, que é impossível entender o capitalismo sem entender o ethos que ele produz, sem entender a maneira, então, com que ele vai produzindo uma espécie de estrutura psicológica dos seus agentes racionais, seja no mundo do trabalho, inicialmente, mas seja também em outras esferas da vida social. Se nós admitirmos também que esse ethos se modifica paulatinamente a partir do final dos anos 60 até os anos 70, ou seja, tirando então de circulação esse ethos do trabalho ascético weberiano para um outro ethos, para um outro modelo de relação às satisfações e às demandas de satisfação, nós podemos também se perguntar se essa modificação do ethos do capitalismo não foi também uma modificação na gramática do sofrimento psíquico. Não implicou também modificações na gramática do sofrimento psíquico. Nesse sentido, eu diria que uma pesquisa que queira configurar a psicologia implícita do neoliberalismo vai ser atenta às mutações sofridas pela categoria de indivíduo no interior da teoria econômica a partir dos anos 30 do século passado. De sua matriz liberal, como expressão de um individualismo possessivo que se desdobra na maximização utilitarista de interesses e no afastamento do desprazer, a sua reconstrução como capital humano, como individualismo empreendedor, portador de uma moralidade baseada na construção de um ideal empresarial de si e na justificação moral da intensificação dos regimes de trabalho, mesmo em ambientes de degradação de salários. A categoria de indivíduo, ela passou por transformações muito evidentes nesses últimos, praticamente nesse último século, que já haviam sido detectadas já a partir dos anos 30, 30, 40, 50, pela Escola de Frankfurt. Essa transformação fundamentará a ascensão de teorias da ação social, racional, no campo econômico. E nós gostaríamos aqui de configurar de forma mais clara essas transformações. E, para tanto, nós vamos partir de uma das matrizes fundamentais da psicologia implícita do sujeito neoliberal, que é o utilitarismo. E a razão dessa escolha, espero que fique clara na apresentação de hoje. O utilitarismo ele representa um momento decisivo na articulação entre moral e economia, trazendo consequências disciplinares fundamentais para os processos de constituição de subjetividades. De uma certa forma, nossa subjetividade neoliberal ainda é profundamente dependente da concepção utilitarista do que é um sujeito racional. Seu conceito de utilidade, assim como a sua submissão dos princípios de dor e prazer a uma lógica do cálculo econômico, representam inovações importantes que vão servir de base para a subjetividade neoliberal. Ok. Então, antes de mais nada, eu queria passar então, a palavra ao Júlio, ao Fábio, ao Yasmin e ao Ronaldo,
mas simplesmente para lembrar a você, antes de insistir, como esse texto foi feito. Esse texto foi feito, na verdade, em um trabalho conjunto, somente baseado nos 4, né, que, através de uma leitura constante, né, de material vinculado à discussão sobre o utilitarismo, foi paulatinamente sendo construído há 10 anos. Então, ou seja, o resultado desse trabalho é um trabalho conjunto, né, e mais é um trabalho em progresso. Então, a ideia nossa é apresentar esses trabalhos em progresso dentro desses fóruns mais amplos, né, para que nós possamos discutir, né, com vocês, aquilo que é ainda o início de certos resultados. Então, eu passo aí inicialmente a palavra hoje. A segunda parte, então, do trabalho é o utilitarismo entre a moral e a economia. O utilitarismo tem como premissa maior tomar como parâmetro a maximização do prazer ou, simetricamente, a minimização da dor nas ações humanas. Se a valorização do prazer não é nova, podendo ser remontada ao epicurismo, como reconhece Mill, o utilitarismo acrescenta-lhe uma dimensão distintiva. Em Bentham, todas as ações humanas são calculáveis, sendo o prazer ou a dor mensurado de acordo com os critérios de intensidade, duração, certeza ou incerteza, proximidade ou afastamento, fecundidade e pureza. Quando se considera um grupo de pessoas, a tais critérios é acrescentado o de extensão, que diz respeito ao número daqueles que são afetados. Em Mill, a dimensão do cálculo é refinada, ganhando amplitude ainda maior de aplicação. Ele esforça-se para demonstrar que o qualitativo também está sujeito a um certo tipo de cálculo, ou seja, mesmo aquilo que evidencia uma qualidade diferente na ação, como a atividade intelectual, o gozo estético ou o exercício da virtude, ações que imputem um nível superior de prazer, quando comparadas a ações mais prosaicas, é possível de calcular. Na medida em que a calculabilidade, servindo de base à moral, funciona como um fator de racionalização, isso torna possível a aproximação entre a moral e outros aspectos da vida humana submetidos ao mesmo tipo de racionalização. Em Bentham, por exemplo, as formulações morais do utilitarismo fundamentam propostas de reforma social que almejam maior eficiência, especialmente no campo penal. A obra mais representativa da doutrina benthamiana do utilitarismo foi escrita originalmente como uma introdução ao Código Penal e contém extensas discussões em torno deste. Mas a aproximação primordial propiciada pelo utilitarismo, que figura mais claramente em Mill, é entre a moral e a economia. Na verdade, essa aproximação tem antecedentes bastante importantes. Como argumenta Hirschman, muitos autores modernos defendem que a melhor forma de combater os efeitos negativos das paixões é contrapor a elas outras paixões, que, de alguma forma, as contrabalançam. Com o tempo, consolida-se a ideia do interesse como contraposição à paixão. O interesse funciona, nesse caso, como uma espécie de instância intermediária entre a paixão e a razão. Embora ele seja tomado, por vezes, num sentido mais geral, nele se destaca a acepção de interesse pelo ganho material. Vale lembrar que interest, em inglês, também significa juro. O ganho material, o interesse pelo ganho material, se caracteriza pela constância. Argumenta-se que ele está presente ao longo de toda a vida e que não há limite para a acumulação de dinheiro. Além disso, o interesse material do burguês
afigura-se como algo inofensivo, quando comparado, por exemplo, às paixões heróicas do aristocrata. Mas, em que pese tal aspecto anódino, sua força permite que ele confronte a violência das paixões. Em sua Fábula das Abelhas, de 1714, Mandeville argumenta que os vícios privados correspondem a benefícios públicos, na medida em que aqueles estão ligados intimamente ao interesse que impulsiona o progresso econômico. Nas profissões industriosas, assinala Hume, o amor do ganho prevalece sobre o amor do prazer. Em A Teoria dos Sentimentos Morais, de 1759, embora aborde vários tipos de paixões e interesses, Adam Smith reconhece a centralidade do objetivo da aquisição de fortuna, em torno do qual se mobilizam virtudes como frugalidade, indústria e aplicação, virtudes que sacrificam o prazer presente para assegurar um prazer maior no futuro. Já em A Riqueza das Nações, de 1776, o interesse serve como fundamento para a nova ciência que surgia, a economia política. Nessa obra, o filósofo afirma que os homens tendem naturalmente à troca, porque o que os move é a vantagem individual e não um sentimento de humanidade que busca promover a felicidade alheia. Na verdade, a ideia segundo a qual a mão invisível do mercado garantiria a harmonia entre interesses individuais distintos baseia-se numa reflexão moral. Abre aspas, não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro que esperamos que saia nosso jantar, mas sim de seu olhar para seu próprio interesse. Fecha aspas. A concepção anterior de um conflito entre paixões ou entre paixão e interesse dá lugar aqui à prevalência do interesse material ao qual tendem a subordinar-se todas as paixões. Para Smith, as relações sociais baseadas no interesse constituem vínculos sociais mais duradouros do que qualquer outro princípio, como a benevolência, por exemplo. Essa expansão da abrangência do interesse, de certa forma, se prolonga no utilitarismo, no qual o fundamento da racionalidade moral é a utilidade definida em termos de prazer e dor, ou de felicidade e tristeza. Se em Hume e Smith podia haver algum conflito entre interesse e prazer, um envolvendo o sacrifício do outro, em Bentham, o primeiro absorve e se confunde com o segundo. Ademais, na medida em que a racionalidade moral adquire bases mais concretas, fornecidas pela generalização do cálculo, o vínculo entre moral e economia torna-se mais estreito. Assim, a racionalidade definida a partir do cálculo é um fator de coesão social, evitando que a concorrência entre os agentes degenere em caos. Nos precursores do utilitarismo, encontramos a oposição entre as paixões, ou entre paixão e interesse. Também pensar particularmente no âmbito da vida social, como um mecanismo de controle mais eficiente que o Leviatã hobbesiano, mas eles têm diferenças em relação ao utilitarismo. Para Mandeville e Adam Smith, cada indivíduo busca o interesse pessoal e a conciliação social dos distintos interesses se dá a posteriori. Há um aparente paradoxo entre os vícios privados e seus benefícios públicos, destaca Mandeville. A conexão entre o individual e o coletivo tem um caráter não planejado, involuntário para Adam Smith. Cada um é levado a promover um objetivo que não fazia parte de sua intenção. Por isso, tal argumento soa um pouco como um golpe de prestidigitação. Afinal, o que garante que a divergência se resolva em convergência? Que os interesses diversos sempre acabem conciliando-se? Já no caso do utilitarismo,
há uma certa afinidade intrínseca entre o individual e o coletivo, na medida em que ambos são regidos pela mesma lógica, a lógica da utilidade. Isso acontece porque, de alguma forma, os interesses dos diferentes indivíduos têm algo em comum. Se o lema do utilitarismo, conforme a reformulação operada em 1822 por Bentham, é a máxima felicidade para o maior número de pessoas, isso pressupõe que todos fazem os mesmos cálculos. E, conforme argumenta Mill, uma das condições da felicidade individual é a felicidade daqueles que estão à sua volta. A aproximação entre moral e economia desemboca no conceito de homo economicus, que emerge no século XIX. A economia política, citação de Mill, pressupõe uma definição arbitrária do homem como um ser que, inevitavelmente, faz aquilo através do qual ele pode obter maior quantidade de itens necessários, comodidades e luxos, com a menor quantidade de labor e de sacrifício físico com a qual estes podem ser obtidos. Citação. Concebido originalmente em termos morais, o conceito de utilidade torna-se parâmetro de avaliação do comportamento também no campo econômico. Acontece que este é o terreno por excelência para se pensar em termos de utilidade, pois nele a relação custo-benefício é mais direta, mais evidente, por ser mais fácil de ser quantificada e calculada. Assim, o percurso da moral à economia é trilhado agora no sentido inverso, a economia passando a ser considerada como um elemento organizador da vida em geral. Ou seja, na concepção do homo economicus, a vida se reduz à economia. Ou, posto em outros termos, a vida privada funciona de acordo com as mesmas normas da vida pública. Temos, assim, no utilitarismo, os germes de dois eixos norteadores do neoliberalismo. Um é a calculabilidade das ações humanas, que no utilitarismo aparece como mensuração de prazer e dor e seu cotejo. E no neoliberalismo se manifesta no conceito de capital humano, entre moral e economia, com a diferença, observada por Foucault, de que o homo economicus do século XIX era um parceiro de trocas, e o homo economicus do neoliberalismo é um empreendedor de si mesmo. Bom, então agora a gente vai para essa